E uma coisa que tem me chamado muita atenção, nesse tempo que eu tenho andado com vocês, tenho caminhado com vocês aqui, é que eu senti assim que, desde as primeiras vezes que eu tive aqui, que a Capela tem sido uma igreja que é alicerçada na verdade. Que a Capela é uma igreja que tem caminhado dentro da verdade. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, baseado naquela parábola famosa dos dois alicerces, ou do imprudente e do insensato, que está no texto de Mateus. E é possível, então, a gente conseguir enxergar dois tipos de pessoas e como que essas pessoas têm construído a vida delas, principalmente na questão espiritual. Aqui a gente consegue enxergar isso. Mas antes eu queria de ler o texto, de propósito, queria pensar com vocês o que é uma parábola. Muitas vezes a gente fala parábola, 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 né? Mas o que realmente seria, ou o que significa uma parábola? Eu vou tentar explicar aqui de um jeito muito prático para vocês entenderem. Depois a gente lê o texto e acho que vai ficar mais fácil ainda a compreensão. Basicamente, essa parábola, essa palavra, é uma junção de duas palavras. Tá? E ela mostra para a gente a ideia de lançar ao lado uma ideia, né, principal. Ou seja, a parábola de Jesus, ou as parábolas de Jesus, servia para ele ensinar uma verdade espiritual, e isso vinha ao lado do cotidiano das pessoas, do que elas estavam vivendo e tudo mais. Como eu disse aqui, lendo o texto, eu creio que vocês vão entender melhor. Abram aí comigo para a gente ler Mateus capítulo 7, eu vou ler do verso 24 até o verso 29. Mateus 7, 24 a 29. Essa é a parábola, como eu já disse, do insensato e do sensato, dos dois alicerces, ou, como eu gosto de dizer, é a parábola dos 3 porquinhos, porque toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro da história dos 3 porquinhos. Não tem como não lembrar. A não ser que você não conheça a história dos 3 porquinhos, você não vai lembrar dessa história quando a gente lê aqui. Então, Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 29. Diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Pensando então no que é a parábola, explicando, tentando fazer sentido para a nossa vida. Jesus fala sobre algo que o povo estava acostumado, no caso, construção de casa, seja em área boa ou em área ruim, e ao lado dessa ideia, ele lança uma verdade espiritual, pensando na vida daquelas pessoas que praticam e não praticam a palavra. E é exatamente essa a ideia. Se você pratica a palavra, você tem sido alguém que constrói em terra firme. Se você não pratica, você tem sido alguém que não constrói em terra firme. Mas, afinal de contas, a gente pode pensar o que Jesus pode ensinar para a gente com base nesse trecho, e como que isso se aplica ao aniversário da igreja de 63 anos. Vocês podem pensar aí. Está no boletim de vocês, o primeiro ponto que eu queria conversar, só você abrir, está lá na parte de dentro. Não basta ouvir, é preciso praticar. Esse é o primeiro ponto que está aí. Não basta ouvir, é preciso praticar. Veja o que diz Mateus 7, a primeira parte só do texto, do versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. Tá? Para colocar algo em prática, queridos, é fato, é preciso ouvir. É preciso ouvir. Não tem como eu praticar alguma coisa se eu não sei, se eu não ouço. Então, para ouvir, é preciso ter muita atenção. Ninguém que ouve alguma coisa sem atenção
consegue colocar em prática aquilo que ouviu. Afinal de contas, você nem está prestando atenção direito. Ou como minha mãe dizia, cara, tu fez o que eu te pedi? Não. Por quê? Ah, não sei. Ela falava e, como ela dizia, entrou por um ouvido e saiu por outro. Ou às vezes ela falava quando eu estava deitado na cama, dormindo. E eu só fazia, aham, aham. E não prestava atenção em nada, mas a ideia aqui é quem ouve pratica. Se você ouve, você tem que ter concentração. Você tem que ter foco para colocar aquilo. Pense aqui um pouco comigo. Jesus lança essas palavras para aquelas pessoas ali, e ele tinha acabado, por exemplo, de falar umas verdades bem duras. Se você ler um pouquinho antes nesse texto, tem aquele famoso texto lá de Mateus 7:23, que diz assim, ó, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Jesus está falando dessas pessoas, daqueles homens ali que eram chamados de falsos profetas e tudo mais. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque aqueles a quem Jesus estava falando não estavam ligados a ele. É o que o texto diz. Se você tiver a curiosidade, é só voltar alguns versículos antes e dar uma lida. Eles não estavam ligados a Jesus. E aí Jesus chama essa galera de lobo em pele de cordeiro, de falso profeta, e diz que, olha, as pessoas vão reconhecer vocês, por vocês, não vocês, eu espero que ninguém aqui seja assim, mas vão reconhecer vocês que estão ouvindo pelos seus maus frutos, pelo seu falso testemunho. E o que aquelas pessoas eram então? Apenas ouvintes. Ouvinte apenas ouve, mas não coloca em prática muitas vezes. E é exatamente o que o texto diz, quem ouve as minhas palavras e pratica. Por isso que eu disse, não basta só ouvir, tem que praticar, tem que praticar. E o texto de Tiago 1:22, para você que fez o Cada Homem é um Guerreiro, vai lembrar desse texto que diz o quê? Sejam praticantes da palavra, né? E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que Tiago diz para a gente é o seguinte, quando você só ouve e não pratica, sabe o que você está fazendo? Se auto-enganando. É o que o texto diz. E é o que Jesus alerta a gente aqui. Então vocês conseguem entender a importância que Jesus está dando ao fato da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido ao longo da nossa vida cristã? Cada um de vocês aqui aprendeu um montão de coisas. Um montão de coisas. Né? E eu espero, em nome de Jesus, que vocês tenham colocado, né, em prática. E que nós estejamos conseguindo colocar tudo em prática. Certamente, se você fizer isso, a tua caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Cristo vai ser surpreendente, que a gente vai conseguir viver bem, em contrapartida, por exemplo, daqueles que vivem com a sua própria força, baseado naquela graça barata, que não vale R$2, não vale uma garrafa de Dolly, às vezes assim, sabe? É um cristianismo meio fraco, que não vai para lugar nenhum. Né? E eu espero que a gente não viva essa questão que o texto está dizendo. E a ideia da palavrinha ouvir aqui, descrita nesse texto, mostra para a gente uma ação objetiva. Né? Então, essa pessoa presta atenção realmente e não vive igual o moleque folgado que não quer ouvir a mãe. Eis aqui o moleque que era folgado. Então, essa pessoa compreende e consegue colocar em prática. Jesus, então, ensina isso para as pessoas. Que vocês precisam ouvir e colocar em prática. Se vocês assim o fizerem, permanecerão no caminho correto. Mas como permanecer, então, no caminho correto? Praticando, queridos. Praticando. Praticando. Se você aprender inglês e não praticar, sei lá se você vai conseguir falar com alguém. Eu mesmo, quando estava aqui, o Mark e o John, chegou uma hora que a minha mente travou, assim, porque eles foram para o Real Park junto com a gente. E aí eles falavam comigo como se eu entendesse tudo. E eu ficava, yes, ok. E ficava daquele jeito assim, Paula, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ou pegava o celular, mas por quê? Porque eu aprendi, fiz aula e tal, mas eu parei de praticar, esqueci um monte de coisa. Se alguém pergunta alguma coisa para mim, eu falo, yes, no. Se fosse nos Estados Unidos, eu ia viver só indo no McDonald's falando, number 1, please. Number 2, please. E se a pessoa perguntasse assim, você quer batata grande? Em inglês, eu ia falar, no, number 1, please. Porque não pratica, não conhece muito, não sabe como funciona. Então, a base para o entendimento, gente, está aqui. O resumo pensando nesse texto, você quer viver completamente perdido, igual um cachorro correndo atrás do rabo? Não pratique a palavra de Deus. Agora, se você quiser viver bem, não perdido, sabendo onde você está, fazendo as coisas corretas,
pratique a palavra de Deus. Amém, queridos? Essa é a ideia. Algo muito importante também a ser destacado aqui, que o texto diz, assim, ó, quem ouve as minhas palavras, a palavra de Jesus, né? Elas eram dele, elas vinham dele e não de qualquer outro lugar. Não vinha de algum mestre da lei ou de algum outro canto, não, eram de Jesus. E é por isso então que a gente tem que dar uma atenção especial, assim eu diria. E a nossa igreja tem sido então, graças a Deus, uma igreja que existe há 63 anos. E isso só aconteceu justamente porque homens e mulheres tementes a Deus, lá atrás, resolveram colocar em prática tudo o que eles ouviam. Na EBD, na pregação, encontro de homem, de mulher, de jovem. Né? Você que é jovem há mais tempo, se está aqui há bastante tempo, antes você era jovem há menos tempo. E louvado seja Deus, porque você foi colocando em prática tudo o que ouvia e estamos aqui hoje, comemorando, celebrando. A igreja existe porque há 63 anos atrás, ela tem dado atenção para essas palavras preciosas de Jesus. É só por isso que a igreja existe. Lá em 1959, por exemplo, ninguém tinha noção, não conseguia ver o futuro. Ninguém aqui é vidente, pelo menos eu acho, espero que não, eu estou brincando, mas enfim, ninguém conseguia ver o futuro. Ninguém sabia se ia dar certo, se ia vingar ou não. Mas cada um fazendo a sua parte, queridos, praticando a palavra de Deus. Está aqui. A igreja tem sido fortalecida, a igreja tem crescido. Muitos aqui se renderam a Jesus e ainda vão se render a Jesus e a gente espera que isso aconteça. Se Deus quiser, porque nada impede uma igreja de crescer. Nada impede, desde que ela pratique a palavra de Deus. Nada impede uma igreja. E pensando no ponto 2, olha aí no boletim também, está escrito assim, ó, quem pratica a palavra, né, é prudente e vive bem, porque constrói em bom alicerce. Mateus 7,24, a primeira parte diz o quê? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, e aí a parte segunda diz, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O texto não diz para a gente, mas a gente pode entender assim de uma forma implícita e muito explícita, que antes de construir, se deve pesquisar. Porque ninguém, eu acredito, em sã consciência, constrói em qualquer lugar. Eu acho, né? E por que eu penso isso? Porque o texto diz que quem constrói sobre a rocha é o quê? Prudente. Uma pessoa prudente, então, é uma pessoa que tem um discernimento. É uma pessoa que goza de uma certa inteligência. É sábia e está completamente atenta ao que está fazendo. Não faz de qualquer jeito. Faz de um jeito prudente, porque analisa a situação. Não é que nem aquele desesperado que fica assim, correndo de um lado para o outro. Não, não é assim. E existe algo muito interessante nessa palavra, na questão de prudente, que ela indica que o proveito, presta atenção nisso, o proveito ou o dano de uma ação recai sobre uma pessoa. Mas qual seria essa ação e o que recai sobre essa pessoa? A ação é a questão de praticar. E por praticar, então, a palavra, recai em nós o fato de sermos prudentes. É isso o que esse texto quer dizer para nós. Se você quer ser alguém prudente, coloque a palavra de Deus em prática. Se você não quer ser alguém prudente, não coloque a palavra de Deus em prática. O prudente, então, queridos, é alguém que tem uma percepção rápida e logo consegue notar se o que ele está fazendo faz sentido ou não. Ou mesmo antes de fazer, ele já ganhou a ideia e sabe se vai fazer sentido ou não. E é isso que Jesus espera que a gente viva, porque é isso que o texto diz. Ele quer que nós sejamos pessoas que constroem, o texto vai dizer isso, assim como foram os irmãos lá atrás, há 63 anos atrás, que construíram ou que iniciaram a igreja. E louvado seja Deus por isso. Imagina se eles não tivessem tomado essa iniciativa. Provavelmente a gente não ia estar aqui hoje, cada um ia estar em outro canto. E a ideia, então, queridos, de construir é a mesma de alguém que edifica. É alguém que estabelece e cresce sobre uma rocha. Essa é a ideia. Ninguém constrói algo muito rápido. Ou pelo menos, eu não acredito. Eu não sei se alguém já jogou um jogo chamado The Sims. Eu era fã desse jogo, eu passei a minha infância jogando. Você construía casas e tudo mais, mas em 5 minutos eu fazia aquilo.
E uma igreja não é feita assim, ou o prédio da igreja. Não sei se todos sabem, mas essa parte de cima não existia no começo. O encontro era lá embaixo. Não é, Vandeco? O Vandeco estava aqui para contar a história. O Vandeco é a história pura. Né? Você quer saber da igreja, conversa com o Vandeco que está aqui desde o início. Ele sempre fala assim, quando eu cheguei para morar aqui, nem tinha igreja aí na frente. Né? Então, a história pura está aqui. E mais outros também. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo. E pensando na nossa vida espiritual, para construir ela, demanda tempo. Às vezes não é assim tão rápido. Né? Cada um de nós aqui caminha de um jeito até a maturidade espiritual. Uns amadurecem mais rápido, outros amadurecem um pouco mais devagar. Mas fato é, todos devem caminhar para a maturidade espiritual que Deus deseja. E aí sim, vamos conseguir então viver o que Deus quer que a gente viva de forma plena e satisfatória. Isso é muito importante e precioso para nós. Ponto 3, olha aí. O prudente aguenta o tranco, porque o seu alicerce é Cristo. Vamos dar uma lida em Mateus 7:25, só vou beber água antes. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Aqui começam os 3 porquinhos. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Lendo essa parte, queridos, eu lembro muito de Santos, a minha cidade. Se quiser já deixar pronto aí, Igor. Eu lembro muito de Santos, muito. Porque na maioria das vezes que chove bastante, a água do mar faz um negócio bem interessante. Ela invade a cidade. Os canais, quem conhece Santos, Santos é dividida não por bairro. Você fala, onde você mora? Eu moro no canal 7. Eu moro no canal 5, eu moro no canal 2. Então, Santos é dividida por bairros, por canais. Esses canais algumas vezes transbordam, fica um caos. Né? Para vocês terem noção, mais perto da praia fica uma loucura, porque a água invade prédio, entra em estacionamento, é carro transbordando. Isso não é todo dia, tá, gente? Porque não é todo dia que chove forte. Né? Eu peguei um vídeo lá no YouTube, até pedi já para o Igor deixar pronto, para vocês verem, para vocês terem noção, se puder apagar a luz ali de trás, por favor. Só para vocês terem noção de como é que funciona ali a questão. Ele vai colocar ali. Algumas partes do vídeo tem som, outras nem tanto, tá? Peguei do YouTube mesmo. Essa parte não tem som. Isso aqui, ó, uma árvore é um ponto de ônibus, tá, gente? Então é impossível ficar no ponto de ônibus. Até fecha a avenida da praia. Para o Santista isso é normal, tá? É normal. E aí vai mostrar outras cidades do litoral. Isso é em Mongaguá. Esse aí é o mais assustador. Repara nesses caras aqui que estão conversando embaixo. Falando do Corinthians que perdeu no dia anterior. Estavam lá discutindo, pô, time ruim, não ganha nunca, tal, não aguento mais. E aí Deus veio e fala, não, para de falar mal do seu time. E aí, eles são prensados no portão ali. Mas eles passam bem, porque já estão rindo até, que não vai dar para ver por causa da resolução, mas um deles até ri, esse aqui de baixo, assim. Isso é em São Vicente, cidade coladinha a Santos. Você vê o amigo lá mandando a mensagem no WhatsApp de boa e a água invadindo tudo. É isso, gente, é assustadora a situação assim, muitas vezes é bem difícil, bem complicada. Né? Mas, voltando ao texto para vocês entenderem, a palavrinha que aparece aqui, como chuva, ela remete a gente a uma chuva que não é normal. É uma chuva torrencial, é aquele temporal muito violento. Bem daqueles que faz São Paulo parar, sabe? Que cai aquela água bem pesada do céu e tudo para.
Mas algo muito interessante aqui é que se fosse uma chuva normal, a palavra que tinha aparecido no texto ia ser diferente. Algumas vezes vocês já ouviram falar os três amores que existem aí em grego, ágape, filéu e o eros. Aqui é exatamente a mesma coisa. Existem três palavras para se falar chuva, só que traduz para o português e a gente lê chuva. Só que Jesus está dizendo aqui, olha, veio uma chuva torrencial, a maré invadiu, veio aquela pancada, aquele negócio forte e os rios transbordaram. E é meio redundante dizer aqui, mas é como se o rio tivesse saído para fora. Por isso que é redundante. Ele saiu, se ele sai, é para fora. Mas é isso que aconteceu, porque o clima ali na Palestina era um tanto quanto interessante, né? Porque o caminho que a água percorria nos rios, ele fica seco algumas vezes, em algumas épocas do ano, porque não chove toda hora. Então, se não chove, seca, as pessoas vão usando, enfim. E quando as chuvas do inverno, então, elas chegavam, as inundações aconteciam. Só que nada disso atrapalhava uma casa que tinha os seus alicerces na rocha. Nada, porque ela está assentada, ou fundamentada, e é muito estável e não instável, porque não está firmada em qualquer rocha, mas na rocha que é o próprio Cristo, que a gente consegue entender aqui. Portanto, queridos, se você quiser viver bem, como eu já disse, não perca tempo. Coloque em prática tudo que você tem aprendido. Por exemplo, se a Bíblia diz que você deve honrar teu pai e tua mãe, faça isso, né? Para os mais jovens que estão ali em cima. Está ouvindo Mateus, Tutu, Matica, todo mundo aí. Honra pai e mãe, é importante. Se a Bíblia diz que você não deve dar falso testemunho contra o teu irmão, não faça isso. Não fica falando, tá vendo? Fulano. Não faz isso. Se a Bíblia diz que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, faça isso. E uma coisa extremamente importante, queridos, de dizer aqui, é que chuva e vento forte também vem para quem escuta e pratica a palavra de Deus. Em momento nenhum o texto diz que aquele que praticou e colocou realmente tudo em prática não recebeu chuva. Não é isso que o texto diz. Então, chuva e vento forte vem também para aquele que pratica a palavra de Deus. Mas a diferença é que quando você está, quando eu estou, quando nós estamos unidos com o Senhor e alicerçados nele, assim como os nossos irmãos há 63 anos atrás estiveram, de forma nenhuma as coisas vão dar ruim para a gente. Então, a Bíblia tem sido clara para a gente. A Bíblia tem sido clara. Nela a gente não encontra mudanças, por exemplo. O que era válido na Bíblia antes, continua sendo válido hoje. Então, se ela diz algo, a gente tem que fazer. Se ela diz para não fazer, a gente não tem que fazer. Sempre seguindo o maior exemplo, que é o próprio Cristo. E aí o ponto 4. Agora a gente vê a casa caindo, literalmente. Quem é insensato, não pratica a palavra e não vive bem. Veja aí, Mateus 7, 26 e 27. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, daquele jeitinho ali, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Jesus, então, retrata esse ouvinte descuidado como um homem que vive de forma insensata e que constrói a casa dele em cima da areia. E aí, então, cai. Porque as casas lá na Palestina, em sua maioria, elas são construídas com pedras, com tijolos e tudo mais. Mas quando ela não é construída muito bem, vem o riozinho e cai. Eu não sei se alguma vez vocês já viram também os prédios que tem em frente à Praia de Santos. Ali na região do Canal 4 e do Canal 5. O prédio que deveria ser assim, é assim, ó, é torto. Por que é torto? Porque quem construiu não foi a fundo, não achou a rocha, um negócio lá bem duro e consistente. E aí até é meio que uma piada assim, né? As pessoas moram nos prédios tortos e realmente se você coloca uma laranja em cima da mesa, ela dá uma roladinha de leve. Então tem reportagens e tudo mais que algumas pessoas colocam um calço assim de um lado na mesa para ela ficar reta. E de tempos em tempos tem que ir equipe de engenharia e tudo mais, colocar macaco mecânico assim, para levantar o prédio de um lado, para ele... É uma loucura. Mas por que isso acontece? Porque não construiu do jeito certo. Em frente à praia, o que vocês imaginam que deve ter embaixo?
areia, areia, e mais areia, e mais areia, e mais areia. Então não cavou muito. E é exatamente assim que o insensato constrói, né? Procurando então esse lugar para construir a casa, a pessoa talvez insensata não ia analisar a situação, ia ver, dá para construir ali, só que ela não ia ter noção de que aquele era um lugar de rio, mas que estava seco, porque não tinha água. E ela ia, felizona lá, construir e tal, mas de repente a chuva ia começar a vir, o rio ia começar a encher. Pronto, deu ruim. Então, essa pessoa não era prudente, e é isso que o texto está dizendo para a gente. E somente então, queridos, a casa cujo o alicerce está firme, pode suportar esses embates das tormentas que têm acontecido. Somente uma igreja que está ligada a Cristo e praticando a sua palavra pode suportar o caos, pode suportar a perseguição, pode suportar tudo de ruim que acontece. Foi porque os nossos irmãos há 63 anos atrás viveram isso. A igreja suportou e a igreja prevaleceu diante de tudo de ruim que estava acontecendo. Porque ser igreja não é só alegria. Ser igreja tem um monte de loucura que acontece. Mas é por estarmos então firmados em Cristo que isso aqui acontece. E uma coisa bem legal também a dizer aqui nesse texto é que o homem que teve essa casa destruída, esse insensato, ele falhou não porque ele deixou de trabalhar. Ele trabalhou, ele teve que construir. Mas ele falhou porque construiu no lugar errado. Ou seja, ele não utilizou a rocha correta. E o que isso significa? Simples. Pode ser que você esteja aí tentando construir a tua vida espiritual nos teus próprios conceitos, que muitas vezes são deturpados. Pode ser que você esteja querendo construir a tua vida espiritual nos teus próprios valores, que podem ser contrários à palavra. Pode ser que você esteja querendo construir a tua vida espiritual na tua própria moral, que muitas vezes é falha. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Por exemplo, no sertão, quando eu estava lá, eu vi umas histórias assim, de um rapaz que achava errado, por exemplo, desrespeitar pai e mãe. E ele, inclusive, corrigia os filhos quando eles desrespeitavam a esposa dele e quando eles desrespeitavam a mãe dele. Só que o que ele fazia? Se embriagava. Bebia e ficava mais louco do que o Batman, até cair no chão. Fazendo o quê? Desonrando a esposa e desonrando a mãe. Então é uma moral que muitas vezes quer ser certa, mas tem a sua falha. E o insensato vive assim, construindo a sua vida baseada em si mesmo e não no alicerce que é o próprio Cristo. Esse homem até tentava fazer o que era certo em determinado momento, mas em outro falhava, queridos. E eu espero em nome de Jesus que hoje aqui, no nosso aniversário, na nossa comemoração, possa haver um tempo de entendimento, de transformação na nossa vida, no sentido de quem Jesus é. E é porque Ele é alguma coisa que a gente então consegue construir. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. E a gente cantou aqui hoje, né? E aí, para finalizar, o ponto 5. Olha aí comigo. Em Cristo, o grande incentivador, está toda a autoridade. Vou ler Mateus 7, 28 e 29, que diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A ideia aqui dessa multidão estar maravilhada, é bem interessante, porque ela quer dizer para a gente que eles ficaram literalmente chocados, atônitos, espantados, assombrados, né, com o que foi dito. É como se ele dissesse assim: meu Deus, misericórdia, cara, olha o que ele está dizendo. Ou como minha avó, uma boa nordestina raiz, o que ela diria? Oxi, mas rapaz, que isso? Essa é a frase que a minha avó mais fala. Eu falo alguma coisa para ela, oxi. Quando eu sei que esse oxi, ela está questionando alguma coisa, ela está em dúvida, está ali meio assombrada, sem saber exatamente como agir. E é isso aqui, é desse jeito que aqueles homens ficavam, as mulheres ficaram, eles tinham tomado uma pancada santa, assim eu poderia dizer. Vocês entendem onde Jesus quer chegar? E é por isso então que eles agem dessa forma, porque o ensinamento que Jesus dá aqui nunca antes tinha sido escutado. E uma coisa que eu sempre tenho dito, e eu não canso de dizer isso, né? Aqueles que ouvem Jesus, presta atenção nisso, aqueles que ouvem Jesus nunca continuam igual, seja para o bem ou para o mal. Veja o jovem rico, por exemplo, ele ouviu Jesus, saiu transformado, mas ao mesmo tempo transtornado.
porque o que ele tinha era muito maior para ele do que Jesus. Mas tantas outras pessoas que ouviram as palavras de Jesus e foram transformadas. Então a gente consegue enxergar que Jesus transforma, que Jesus liberta e Jesus salva. Mas ao mesmo tempo Jesus confronta também. E Jesus dá aquele chacoalhão nas pessoas, trazendo elas para a realidade. E essas pessoas ficaram assim, por quê? Porque elas estavam habituadas aos sermões dos mestres da lei. Veja que o texto diz, Jesus falava com autoridade, ensinava com autoridade, não como os mestres da lei. Elas estavam indo para as sinagogas, ouviam, e esses sermões, às vezes, eram até meio cansativos, alguns estudiosos vão dizer, e até dizem que esses mestres da lei, alguns tinham medo de falar algumas coisas, não sabiam se estavam corretos, eles queriam se basear em outros mais experientes do que eles e tudo mais. E resumindo, então, eles não tinham muita segurança no que falavam. E aí, então, eles às vezes ficavam com medo, mas com Jesus é diferente, queridos. Com Jesus é completamente diferente, porque ele falava para as pessoas com autoridade e verdade, porque ele é o próprio Deus. João 10,30 diz isso, eu e o Pai somos um. Eu não falo de qualquer coisa, eu não falo de qualquer lugar, eu venho do céu. Eu me fiz aqui como homem para falar de verdades que vocês precisam ouvir. Então Jesus não escondeu nada daquelas pessoas, ele disse tudo que elas precisavam ouvir, não que elas queriam ouvir. E existe uma grande diferença, né, entre falar o que alguém quer ouvir e falar o que alguém precisa ouvir. Se você quer falar, quer ouvir o que você precisa, vamos trocar uma ideia. Agora, se você quer ouvir o que você quer, não vamos trocar uma ideia. Porque isso é muito fácil, né? Muito fácil. Então, para a gente concluir, queridos, aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica, é como esse homem sábio que edificou a casa, ou seja, sua vida, suas atividades, o seu dinheiro, a sua família, o seu estudo, toda a sua vida foi edificada no alicerce, na rocha que é Cristo. E ele resiste, então, às ações ou à ação devastadora do tempo e da eternidade. E praticar a palavra, queridos, é viver mais perto da eternidade. Em contrapartida, já aquele que não ouve a palavra de Jesus e não pratica, ou ouve, mas não pratica, é como um insensato que constrói a sua vida sobre os alicerces humanos. O alicerce do dinheiro, da cultura, dos títulos, da fama, da popularidade, os quais, sob a areia, isso vai cair, não vai resistir. Então, não praticar a palavra de Deus é viver mais longe da eternidade. Então, a gente deve ter um senso, queridos, enorme de gratidão para com aqueles que tiveram o sonho de iniciar a nossa igreja. Isso está aí no boletim, se você quiser ler depois também você pode ler. E que após muito esforço, muito suor, está aqui, construíram em terreno firme, no próprio Jesus, que é o Filho de Deus. E o Senhor também ensina para a gente, com esse texto de hoje, que a nossa vida deve estar fixada nele, e não em qualquer outro lugar que não faça sentido. É praticando a palavra, que a gente vai ser alegre e completo. Tem um texto aí que eu coloquei, se você quiser acompanhar comigo, está bem no finzinho do boletim, antes das perguntas do grupo familiar, de Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, que diz assim, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Certamente você vai viver muito bem, porque o Senhor diz isso aqui que a gente precisa fazer. Essa é a ideia, queridos. Eu queria orar, se você puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e lembrar sempre, quem pratica vive bem, quem não pratica não vive bem. Senhor, eu te agradeço porque ao longo de 63 anos tão preciosos e tão importantes, nós tivemos irmãos e irmãs, ou ainda temos, que realmente resolveram pagar o preço de te seguir, resolveram pagar o preço de negar-se a si mesmo, como diz o texto de Lucas, te seguir, vivendo como teu discípulo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, relembrando tudo o que foi feito, toda a história. A nossa história é muito importante, porque ela foi construída pelo Senhor, com base em todo o suor, em todo o esforço para construir essas paredes, para construir a comunhão e principalmente para construir a vida espiritual. Então, Deus, nós queremos te louvar
e te engrandecer por essas pessoas tão preciosas que foram à igreja, que hoje a maioria já está até desfrutando com o Senhor no céu, gozando da eternidade. E eu oro, Deus, para que nós que aqui estamos hoje, possamos tomar como exemplo o início da nossa história. Possamos tomar como exemplo também essas preciosas palavras de Jesus. E que sejamos como pessoas sábias, como pessoas sensatas. Porque ninguém em sã consciência vai construir em qualquer lugar. E que assim também seja com a nossa vida. Que nós busquemos do Senhor na fonte correta. E que nós não busquemos, Deus, o Senhor em qualquer outro lugar. Porque é na Bíblia que nós podemos ter a convicção de quem o Senhor é. E que a nossa vida espiritual, então, esteja baseada na Bíblia. Esteja baseada na oração. Na comunhão que nós podemos ter uns para com os outros. Porque um pode ensinar o outro. Um pode se importar com o outro. E isso é ser igreja, Deus. Que em nome de Jesus, se existe alguém aqui que talvez ainda não consegue praticar o que ouve, que o Senhor possa falar o coração dessa pessoa, Deus. Se essa pessoa ouve a oração, está aqui, que ela também em Ti, Deus, possa confiar um pouco mais, no sentido de dizer, olha Deus, sozinho não está dando, eu não consigo fazer muito bem as coisas, mas que eu consiga praticar a palavra, e que juntos, Deus, todos nós consigamos Te honrar, Te glorificar, bendizer o Teu santo nome, porque o que o Senhor espera de nós é que sejamos uma igreja unida, uma igreja forte espiritualmente e uma igreja que pratica a Tua palavra, não ouvinte só, mas praticante. Essa é a minha oração, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.